Olá, senhoras e senhores, já colocaram finanças na sua rotina de hoje? Hoje iremos falar sobre a CSN Mineração, cujo código é CMIN3. E como vocês podem ver, vou atender um pedido de uma figurinha recorrente aqui no canal, o Manuel. Então, se você quer ter uma empresa analisada aqui, não esquece de deixar um comentário aí embaixo, pedindo qual empresa você quer ver analisada aqui. Então, muito obrigado, Manuel, pela sugestão e por sempre fazer comentários muito pertinentes. E nesse vídeo nós iremos ver a história e dados da CSN Mineração, vamos entender como ela funciona, o que ela produz, os resultados do segundo trimestre de 2022, os seus indicadores, a política de dividendos e o que a empresa planeja fazer futuramente para melhorar seu negócio. Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo? Bom, começando pela história da empresa, a gente vê que em 1910, esse empresário dinamarquês adquiriu esse terreno que até hoje é importante para a empresa e iniciou a procura por minério de ferro. 3 anos depois, inicia-se a extração de minério na região. Em 41, Getúlio assina o decreto para a criação da Companhia Siderúrgica Nacional. Em 93, a companhia é privatizada. Em 2006, olhando para o mercado estrangeiro, é criada a Namisa, uma subsidiária da CSN, que trata especificamente dessa parte. E só em 2015 é criada a CSN Mineração, que inclui Minas e os ativos que vamos ver a seguir. Em 2021, a CSN Mineração abre seu capital com um volume próximo aos 5 bilhões de reais. E a CSN Mineração possui como principal controladora a CSN. Ela é a segunda maior exportadora de minério de ferro no país e sexta no mundo, o que demonstra um grau de importância muito boa para a empresa no ramo. Mas então o que ela faz? Ela é responsável pela extração e tratamento desse minério de ferro nessas duas principais minas que ela possui. O interessante aqui é que uma é vizinha da outra, o que ajuda a diminuir custos para a empresa. A mina de Casa Grande possui mais de 6 bilhões de toneladas de recursos atualmente e cerca de 3 bilhões de toneladas de reserva, enquanto que a Engenho Pires tem reservas acumuladas em 300 milhões de toneladas de minério de ferro. Então, por enquanto, a sua principal atividade está mais do que garantida por um bom tempo. E para vocês verem como é tudo interligado, o escoamento dessas duas minas é feito por um braço da companhia, que é a MRS. A CSN possui uma participação de 18% no grupo controlador dessa MRS. Então, o minério de ferro extraído das minas passa por essa operação ferroviária e que possibilita aqui, no mercado interno, o atendimento de usinas siderúrgicas localizadas em toda a região sudeste do Brasil. E com relação ao mercado externo, outra ponta importante para a CSN Mineração é o Porto de Itaguaí, aqui no Rio de Janeiro. Então vejam que é uma companhia bem verticalizada que atende tanto o mercado interno quanto o externo. Aqui no mapa, a gente consegue ver bem as principais pontas de atuação da empresa onde ela possui suas atividades e qual tipo de cada uma espalhada aqui no país. E nesse outro mapa, temos a internacionalização da CSN com suas pontas lá fora. Ela adquiriu ativos nos Estados Unidos, em Portugal e na Alemanha. A sua composição acionária está definida atualmente nesse quadro que está aparecendo na tela, com a controladora CSN detendo quase 80% de participação nesse braço de mineração. Uma coisa que eu não gosto na CSN Mineração e que o pessoal não costuma falar muito é esse baixo free float. Não chega nem a 2 dígitos, muito baixo. Isso influencia diretamente na quantidade de ações a serem negociadas e principalmente no volume. Então isso aqui me deixa um pouco com o pé atrás na companhia. Além, principalmente, que vamos lembrar que ela abriu capital no auge do ciclo de minério de ferro até aqui. Então, quem me garante que quando vier um ciclo de baixa, a empresa não feche capital? Eu não vejo ninguém aí falando desse risco que, para mim, não pode ser desprezado. Eu acho que a gente tem que pensar em tudo quando vai investir em uma empresa e pensar em todos esses detalhes. É uma possibilidade ínfima? É, mas, ao meu ver, tem que ficar de olho nisso aí. E por falar em governança corporativa, a CSN atualmente, até a data da gravação desse vídeo, está no nível 2 de governança corporativa da B3. Isso significa que ela possui 100% de tag along, ou seja, se o controlador fechar o capital, o minoritário também vende as suas ações no mesmo preço que o controlador conseguir na operação, o que até nos dá uma relativa tranquilidade quanto a esse tipo de acontecimento.
Como ela é uma empresa que abriu sua negociação recentemente na bolsa, olhando o histórico da sua cotação, dá para a gente ver bem o impacto no curto prazo que esse tipo de ativo sofre. Então, nos primeiros meses pós-IPO, ela até segurou a cotação, mas depois foi só ladeira abaixo, apresentando uma queda até a gravação desse vídeo de mais de 50% frente à sua abertura na bolsa. Quando a gente compara com o índice Bovespa, dá para ver claramente que ela derreteu bastante frente ao índice até o momento. Mas o gráfico, para mim, mais importante é esse aqui, que compara a cotação da empresa com a cotação internacional do minério de ferro no mesmo período. Eu vou chamar a atenção de vocês para uma coisa. Nesse vídeo, a gente vai ver os resultados do segundo trimestre de 2022 e esse período compreende os meses de abril, maio e junho. Vejam a cotação do minério de ferro nesse período. Vocês vão ver que está tudo interligado mais para frente. E, bom, dá para a gente ver claramente a correlação entre esses dois gráficos aí, não é? Você consegue tirar uma lição desse gráfico? Comenta aí embaixo para a gente trocar uma ideia. E passando agora para os resultados, nós vemos que houve uma queda no total produzido pela empresa em mais de 20%, de um ano para o outro, mas um aumento de quase mesma magnitude frente ao trimestre anterior, o que a companhia justifica como resultado da diminuição dos impactos do volume da chuva nesse período. É importante também para a companhia estar atenta ao seu estoque, e para quem trabalha com varejo sabe bem do que eu estou falando. E a CSN nos mostra um aumento tanto no trimestre anterior, quando comparamos no ano a ano. O volume de vendas também foi impactado positivamente com relação ao trimestre anterior, e é importante frisar que quase 90% desse volume vendido, como podemos ver nesse quadro à esquerda, é para o mercado externo. Então a cotação do dólar afeta muito a empresa também. O que também tem que ser salientado aqui é uma queda forte na sua receita, saindo da casa dos 7 bi para os atuais 2 bi. E lembra que agora há pouco eu falei para vocês prestarem atenção no período do segundo trimestre do minério de ferro? Pois bem, olha como isso impactou a receita da empresa, como mostra esse quadro aí. Então tem que tomar cuidado com esse tipo de empresa. Empresa cíclica não tem como você analisar só um escopo, tem que ver o todo. Então, como vimos, a empresa tem nas mãos dela dois componentes que ela não consegue controlar, que são os preços tanto do minério de ferro quanto do dólar no mercado internacional. Mas um componente que ela tem que ser muito eficiente é com relação ao seu custo de produto vendido. E ela, nesse quesito, está se tornando muito boa, com uma queda de custos quando a gente compara com relação ao trimestre anterior, tanto no ano contra ano. Mas nem tudo são flores, pois a geração de caixa da empresa tem deixado a desejar com uma queda drástica nos períodos citados. Já com relação à margem, ela ainda está confortável com mais de 30% nesse quesito. Já na parte de investimentos que a empresa tem feito, vemos ela operando tanto em expandir seu negócio, quanto dando continuidade à sua operação, ficando quase que no meio a meio nesse quesito. Analisando a dívida da empresa, a CSN é caixa líquido, ou seja, ela possui uma quantidade em caixa superior às suas dívidas. Então, nesse quesito, tem uma baita segurança da empresa. E o cronograma de pagamento nem é tão pesado assim nos próximos anos, como podemos ver aí na imagem. Olhando agora para o dividend yield da empresa, no momento da gravação desse vídeo, ela possui esse indicador na casa dos 15%. Mas lembra que isso aqui é referente ao passado. Quando você está olhando esse indicador, você está comparando sempre com o que ela pagou. Então isso não quer dizer que ela vai pagar sempre isso. Lembra do ciclo da commodity dela. Está em alta. Então não pense em vender sua casa para comprar tudo de CSN que você uma hora ou outra vai se decepcionar. Olhando especificamente para o estatuto da empresa que fala sobre isso, ela se vê obrigada a pagar o mínimo de 25% do lucro líquido para seus acionistas. E como ela é uma empresa que abriu capital só em 2021 e, portanto, tem pouquíssimo tempo de bolsa, nós vemos aqui que não dá nem para puxar os últimos 5 anos para a gente ver como ela se comportou nesse quesito, algo que a filosofia Barsi tanto preza. Portanto, para calcular preço-teto dela, fica meio que inviável, ao meu ver, pelo menos por enquanto. Essas foram as datas de pagamento até aqui e já dá para ver que no mês de abril já teve 2 recorrências. Então vamos ligar o sinal de alerta para esse mês para a empresa. Com relação aos indicadores, temos esses que estão aí aparecendo na tela, com uma atenção maior ao seu baixo preço sobre lucro na casa de 6 vezes, o seu PVP em 1,5 e nos mostrando um lucro por ação no positivo. Quer entender mais sobre esses indicadores?
Então eu vou deixar uma playlist aí aparecendo para você depois estudar melhor sobre isso. E com relação ao futuro da empresa e o que ela tem feito e os seus projetos, a CSN Mineração fez uma emissão recentemente de debêntures de quase 1,5 bilhão de reais com a finalidade de financiar o projeto de expansão daquele terminal portuário em Itaguaí. E atenção às taxas que ela emitiu. IPCA acima de 6%, o que é sempre bem-vindo para os debenturistas. Ela também adquiriu a usina hidrelétrica de Quebra-Queixo, que é uma empreitada da companhia de fortalecer a estratégia de expansão dos seus negócios por meio de investimento em energia renovável e autoprodução, com a finalidade de garantir uma maior competitividade para a empresa. E ela tem um plano bem ambicioso que está dividido em duas fases. A primeira vai até 2026, com várias etapas dentro dessa fase, e possui uma previsão de investimento na casa dos 12 bilhões de reais. E a segunda fase, que vai de 2027 até 2031. Esse plano ousado inclui um crescimento para a empresa sair de um volume de crescimento de produção que está atualmente na casa dos 40 milhões de toneladas por ano, para chegar, no final dessas duas fases, na casa dos 116 milhões de toneladas por ano produzidos pela companhia. Isso pode destravar valor para a companhia, mas é um plano bem ambicioso. E também tem que combinar com os chineses, né? Porque a China tem um papel preponderante nesse mercado. A economia chinesa indo bem, tem tudo para a CSN deslanchar e crescer mais e mais. Mas então, você aprendeu alguma coisa nesse vídeo? Tem a Semin 3 em carteira? Então, por favor, se você gostou do que viu até aqui, deixa seu like, que isso me ajuda muito e impulsiona esse vídeo para mais pessoas. Acesse os links que estão na descrição, que também me ajuda a continuar esse trabalho aqui. E comenta aí embaixo e deixa sua sugestão a ser analisada aqui. Quem sabe seu pedido não vira um vídeo para o canal. E também se inscreve no canal se não for inscrito e divulga esse vídeo para mais pessoas. E aproveita, vê o vídeo que eu fiz de Uzi Minas, que está aparecendo aí na tela final, que eu acho que você vai gostar também, porque teve um ótimo retorno da minha audiência. Ou vê esse aqui, que o YouTube vai te sugerir como sendo um bom vídeo para estudo. É isso, pessoal. Um grande abraço, paz, saúde e sucesso a todos.